Uh. Alô? Estamos ao vivo, estamos ao vivo, estamos informando aos seus seguidores que você iniciou um vídeo ao vivo. Como eu sou um cara bastante pontual, né? Eu tô aqui. Oi, amor. Esperando aqui. Estou aqui estreando o nosso novo tripé, né? Mãos livres. Ó. É. Vou tentar ver aqui se dá pra já chamar o Brodinho. Não, ainda faltam 2 minutinhos, esperar um tempinho para o pessoal entrar. Enquanto isso... Opa. Olá, 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 olá. Eita, então deixa eu apagar a luz ali, né? Deixa eu apagar a luz ali, né? E agora vou ter que ser mais rápido que o Flash. Ao vivo tem dessas coisas, ao vivo tem dessas coisas. Ó, a banda entrou, a banda entrou. Salve. Boa noite. Mais pontual que os britânicos aqui, ó. Ué, um salve. Comunicação aqui, visualizar. Deixa eu entrar ao vivo com o Navigator. Alô, Oh, boa e aí, noite, seja bem-vindo. Boa noite, meu querido. tudo bem? Tudo bom, graças a Deus. Matheus, antes da gente começar, deixa eu te fazer uma pergunta. Você me responde se você quiser. Claro, Você é um vampiro? é o que muitas pessoas dizem, cara. E, rapaz, quando eu estava começando a divulgar, né, tal, o card com sua foto, né, a pessoa assim, rapaz, é novinho, né, e canta desse tanto, será que tem quantos anos? Eu falei, rapaz, deve ser um vampiro, só pode. Não tem outra explicação. Estou bem conservado. Pode perguntar a idade antes da gente começar assim? Você tem quantos anos? Claro, eu acabei de fazer 26 anos, cara. Fiz agora dia 15 Ah, de janeiro. e canta desde os quanto? Desde quando? Quando? Cara, eu comecei a fazer aulas de canto. Eu canto desde criança, né? Por brincadeira e também puxando na memória, assim, eu lembro de cantar muito no acampamento que eu ia, assim, todas essas férias eu ia e cantava, assim, gostava de cantar, era uma coisa que eu gostava. Mas profissionalmente decidi estudar o canto foi a partir dos 14 anos que eu realmente decidi escolher estudar o canto e ver o que ia rolar, na verdade. E aí, Thaís, bagaçando, botando esses caboclos aí no bolso. É, dando uns Meu gritos aí. Deus, porra, e uns gritos massa, massa É, mesmo. Bom, primeiramente eu queria te agradecer a atenção, né? Você tá aqui com a gente hoje conversando. Me lembro que quando eu conheci a Navigator foi pelo meu Instagram, assim, o algoritmo girando com banda, sempre me mandando coisa nova. E aí apareceu vocês na divulgação do Ghost Town, né? Isso aqui já tem um ano que eu conheci o som da banda. Vocês não, acho que não tinham lançado nenhum disco ainda, só estavam nos singles. E eu já uhum, tinha gostado bastante da sonoridade, né? Saiu o disco agora, eu tô ouvindo muito. Então, legal. assim, muito obrigado mesmo por estar aqui com a gente hoje, né? Dando essa credibilidade para a gente trocar essa ideia aqui. Eu que agradeço, Romulo. Eu sempre falo assim, né, para o pessoal da banda, como é uma alegria para a gente sempre que alguém nos convida a conversar, a trocar ideias. É uma coisa nova para a gente também, né, porque a banda é nova.
Então, sempre que vem um convite, a gente fica entusiasmado, porque é uma oportunidade a gente compartilhar ideias e falar do nosso trabalho, né? Eu agradeço também o convite. E o bom, assim, pra gente que é fã, que tá vendo o trabalho, tirar dúvidas, né? Conversar com o artista. Claro, claro. Eu gosto muito desse lance da internet, principalmente eu acho que deu esse boom devido à pandemia, né? Que aproximou, né, o artista do público, né? Faz assim a gente ficar mais próximo, sentir, ter esse sentimento de pertencimento, né? Com o artista, isso é muito bom. Sem dúvida. Então, podemos? Claro, manda ver, manda ver. Para quem não te conhece, eu sempre gosto de começar assim, né? Porque assim, a nossa página, não sei se você já pode perceber, ela assim, é bem ampla, né? Sim, Por mais sim. assim que eu gosto muito de... Meus primeiros estilos musicais sempre são metal e rock and roll, a página assim, ela já abrange mais, né? A gente divulga muita coisa assim que música é massa, né? Uhum. Que é o que a gente costuma dizer. Então, assim, para quem não te conhece, quem é Matheus e assim, o que é a Navigator? Beleza. Bom, eu sou o Matheus Miniguini, eu sou nascido em São Paulo e, e moro os últimos anos da minha vida em Sorocaba, né? Atualmente estou em Sorocaba. Eu sou cantor, né? Sou ator de formação, também trabalho com atuação. Estou me formando em artes cênicas pela Universidade de São Paulo e recentemente também me desafiei a entrar na vida de videomaker e filmmaker, que é uma coisa que eu ingressei recentemente, é uma coisa que eu tenho me apaixonado cada vez mais também, que é a produção audiovisual, que eu acho que conversa muito comigo, né? Que eu sou um cara que gosto de fazer arte por aí. E a Navigator é esse projeto que eu amo muito fazer parte, que, na verdade, conversa diretamente com os anos da minha carreira, né? Que é recente. É um projeto que o Marcos Medina iniciou juntamente com outros músicos e ele foi compondo esse primeiro disco das músicas que ele tinha e chamando músicos e formando essa banda que hoje é a Navigator, que saiu de um projeto e virou banda, né? E hoje é uma banda consolidada, aí que está começando, né? Consolidada enquanto equipe e começando a estrada aí no mercado musical. E é isso, a gente toca o que normalmente se chama de metal, né? De música pesada, já que não é todo mundo que ouve metal aqui, né? Mas a gente toca metal e alguns subgêneros desse estilo musical, né? Mas a gente não se atrela a isso, às vezes a gente cai mais para um rock, né? Às vezes uma balada, enfim, a gente produz música variada, assim, de todos os estilos, mas mais voltado para o metal. Sim, não, e para quem ouve o disco, né, assim, ainda mais eu, para poder trocar essa ideia com você hoje, eu me aprofundei bastante ouvindo muito mais o disco esses últimos dias. Uhum. E a gente vê essa questão, né, de justamente a banda tentar se expandir para novos horizontes, assim, ou digamos outros oceanos, né, como é mais ou menos a temática de vocês. Sim, sem Isso é dúvida. bom porque traz, né, traz o público. Eu vou me atrever a comparar vocês, assim, por exemplo, com o Xamã, um exemplo. Quando o André Matos teve aquela música, a Fairy Tail, né, divulgada na novela da Sete, foi assim que eu conheci o Xamã, eu era menino, né? E Sim. aí, quando vocês têm uma balada de vocês, assim, que toca no aleatório, digamos, no Spotify, a galera vai olhar assim, porra, que som massa aqui, deixa eu ouvir isso aqui, né? E aí, assim, que abre a porta, né? Uhum. Descobrem. Sim. Você já falou pra gente que você começou a cantar profissionalmente com 14 anos, né? Mas, assim, como é que foi sua trajetória até aqui? Como é que surgiu esse convite, né? Pro projeto, que até então não era banda Navigator, né? Como é que foi Uhum. essa estrada até aqui? Beleza. Assim, eu comecei a minha trajetória nas artes como ator, né? Eu atuo antes de começar a cantar, né? E comecei a estudar instrumento, né? Comecei a estudar violão, depois guitarra. E aí eu comecei a me aproximar do canto, comecei a sentir vontade de cantar mesmo. E aí eu decidi estudar o canto e essas duas coisas foram correndo juntas, né? A atuação no teatro e no canto. E a Caterine, que faz parte do grupo,
a gente é amigo antes da banda e tal, né? A gente fazia teatro juntos. E ela foi convidada pelo Marcos a fazer uma participação no disco, né? E ela acabou acontecendo algumas coisas e ela acabou me indicando também, né? E aí foi dessa maneira que eu conheci o Marcos. Eu já estava em Sorocaba, mas nem fazia ideia do projeto da Navigator, né? Ainda estava nas fases de gravação, de produção do disco, né? E foi dessa maneira, assim, que eu comecei realmente a cantar profissionalmente, né? Depois, quando eu ingressei na banda, eu comecei a fazer as gravações. Acabei também sendo chamado para tocar na noite, tocar em bares, música cover, não pela Navigator, mas por outras pessoas que eu acabei conhecendo. E é assim que deu início, assim, minha carreira musicalmente falando, ela é recente também, né? Ela não é tão longa quanto eu faço teatro, por exemplo, né? Entendi. Entendi. Então foi assim, foi um combo. Com sua chegada em Sorocaba que você começou a conquistar o pessoal aí, né? Mostrando seu talento, sua voz, né? Exato, E exato. assim, você disse assim que você começou a tocar e tal, e você começou a se descobrir cantor também. Como é que foi? Isso foi bem natural ou você falou assim, ah, vou cantar? Uh, eu acho que foi de uma forma natural, olhando para trás hoje. A guitarra foi o que me iniciou no rock and roll, né? Como muitos músicos, né? Muita Chama gente... atenção, né? É o que mais chama atenção, né? E eu acho que foi uma afinidade mesmo, né? Com o canto. Eu estudava guitarra, gostava bastante de estudar guitarra, mas era uma coisa difícil para mim. Era uma coisa muito mais difícil do que cantar. Cantar soava muito mais natural. Me parecia que eu tinha mais aptidão mesmo, né? O que as pessoas, o que comumente se chama de dom, né? Eu comecei a Aham. perceber essa aptidão e essa vontade de cantar que vinha naturalmente. E, cara, eu resolvi, assim, apostar no canto, né? Deixei a guitarra um pouco de lado. Estudei vários anos guitarra, mas deixei ela de lado. E investi no canto assim, eu percebi que era a minha praia, assim, muito mais do que a guitarra. Pô, deve ser massa, né? E o bom, assim, né? Como você estudou guitarra, você pode dar uma forcinha na composição dos riffs, né? Você conhece o instrumento, né? Então, quando o cabo bate uma nota torta ali, você, epa, peraí, bota Sim, assim que pode ficar melhor. Isso isso é interessante. acontece bastante, né? Eu e o Thiago, né, que é o guitarrista da Navigator, a gente se dá muito bem nas composições. Ele vem com ideias muito legais, assim, e a gente conversa muito bem e vai compondo muito junto mesmo, assim, sabe? Eu não tenho a capacidade de tocar no braço, né, como o Thiago tem, mas eu canto de Uhum. boca e ele me entende, a gente vai conversando desse jeito e a gente chega nos resultados muito bacanas, né, que a gente está até em processo de composição atualmente, né, estamos fazendo novas músicas e tá super rolando, assim, tá super legal. Isso é massa. E você falou assim desse lance, né? Que você solfeja pra ele e vocês vão pegando, né? Tipo, montando a música. Eu vi esses dias um vídeo de um processo, não sei qual o disco do Almar, né? Os caras gravando nos Estados Unidos. E aí, Edu chega, pega a guitarra assim, bota no colo, né? E aí eu acho que os caras botam na cabeça, não, Edu, vai só pegar aqui, vai fazer uma gracinha. O bicho bota um riff que os caras tudo assustam assim, no set, olha pra trás assim, porra, isso foi Edu mesmo. Você tá... isso é muito rico pra compor, né? Porque quando você tá ali com a banda, vocês estão compondo o disco, né? Eu acredito que seja assim, nunca fiz nada do tipo. Mas é um brainstorm, né? Para ali junta para pensar, né? Ver o que é que fica legal com cada coisa, né? O que é que encaixa, né? Você vai. Eles têm que medir o seu alcance também, né? Não é só sair botando nota assim, né? Tem que ver onde. Por mais que você tenha um alcance do caralho, né? Mas tem que saber, né? Sim, sim. Até que você não roubou, né? Até onde chega. Ô, Matheus, fazendo um gancho aqui com sua. Como você falou que sua carreira musical, assim, é recente, né? E você está em Sorocaba. É, provavelmente outros estilos musicais são predominantes, né? O metal e o rock não devem ser tão fortes. Sim. Qual é a leitura que você faz assim do cenário musical brasileiro? Como é que você enxerga nosso Brasilzão na música?
Cara, que pergunta. Assim, eu enxergo que o Brasil, ele produz muita música mesmo. Eu acho que em todos os estilos, né? Tem os estilos mais regionais, digamos assim, né? Os estilos mais predominantes no Brasil enquanto mainstream, né? Que não varia muito, Uhum, né? Gira em torno do pop, sertanejo, atualmente o funk, né? E os três se uhum, conversam, né? E existe muita produção nisso. Mas o metal também é muito forte em produção, né? Existem muitas bandas, cara. Para um cenário que, digamos assim, tem muita gente, mas não é um cenário que sustenta tanta banda assim, né? Infelizmente. Né? A minha maneira de enxergar. Não sustenta, quando eu digo isso, não sustenta a ponto de todas essas bandas conseguirem viver apenas da sua música, né? Isso é uma coisa muito triste, né? Na minha visão. Mas a produção em si, ela é efervescente, assim. Existem bandas de todos os estilos, fazendo um som de altíssima qualidade, gastando dinheiro do próprio bolso mesmo, né? Investindo dinheiro para fazer o que ama. E isso é muito rico, porque eu acho que no Brasil realmente um caldeirão que possibilita criar música nova, né? Música diferente mesmo, né? E eu enxergo dessa maneira. Eu acho que existem dois mercados. Assim, o mercado mainstream, ele realmente é muito difícil de chegar com o nosso tipo de som. Né? Não é impossível, né? Tem os seus altos e baixos, né? Por exemplo, você até citou o Xamã. Ele entrou, mas entrou com uma música que não é a música de predominância, né, do estilo. É uma música mais uhum. comercial, digamos assim. Não tem problema nenhum nisso, né? Até porque é para angariar fãs que acabam gostando das outras músicas. Mas a gente sabe que um som mais pesado é mais difícil de ser aceito porque ele é de nicho, né? Ele é para as pessoas que realmente curtem aquele tipo de som. Né? Outros, no entanto, eles são mais apreciados de maneira geral, assim, né? Então é essa maneira que eu enxergo, né? É difícil, muito difícil viver da música pesada no Brasil, mas não é impossível. Requer muito trabalho e muita estratégia mesmo para se inserir nas lacunas ali de mercado. Entendi, né? É o dobro de trabalho, né? Eu conversei isso até recentemente com uma das últimas entrevistas nossas com o Felipe da Fábrica de Música, que ele é produtor também e tal. E é exatamente assim, a gente levanta essa questão, por exemplo, o sertanejo, né, que está dominando o mercado. Os caras, eles andam numa projeção com o escritório, Fernando Sorocaba mesmo, acho que são os maiores, né, produtores dessa indústria, né? Sim, muito Quando um está grandes. em baixa, eles puxam pro DVD do outro, ressuscitam um cara lá atrás com a música, né? Um negócio desse assim que é diferente. E assim, no metal acho que a gente vê até mais colaborações do que nessa indústria, né? Só que por fato, como você mesmo disse, não é uma questão da massa, não é um gênero que agrade a todo mundo, que até por ter, acho que até muitas subdivisões, né, no nosso estilo, né? Tem o, Sim, o glam, tem o pop, tem o metal, tem o death, tem o thrash, né? Eu vi um documentário esses dias, eu estava até gravando um vídeo que vai para o YouTube logo logo, que é falando desse emo modinha que a gente viu, né? Que foi da calça colorida, das franjonas, e o real emo, que é aquele movimento pós-punk. sim. E o pessoal do Glória até fala assim que eles são pesados demais para ser emo e são emos demais para serem metal. Então eles ficavam no limbo ali, transitando, né? E tal, sem saber mais ou menos como que vai atingir o público, né? Sim. Eu fiz essa pergunta para você também para poder a gente fazer o gancho com a próxima aqui. Que é assim, vocês fizeram um collab massa aí com a Soul Spell, né? Sim, muito Então, massa. o Heleno Vale é um gênio, aquele cara, né? Sim. Então, como é que foi isso? E por que Sign of the Cross? Porque, porra, do Avantasia é a minha música favorita, né? Quando eu vi que vocês iam gravar Sign of the Cross, eu fiquei doido. Como é que foi isso aí? Da hora, cara. Cara, quem conheceu primeiramente o Heleno foi o Marcos, né? Ele começou a conversar com o Heleno, eles começaram a trocar ideia e tal. O Heleno é um cara muito gente fina, assim, é um cara que realmente abraçou a gente, né?
porque ele realmente fez um collab com a banda, né? Que até então os outros projetos e tal, ele chamava convidados e tal, chamava pessoas, né? Dessa vez ele realmente chamou uma banda, né? Para fazer um collab. E por que Sign of the Cross, eu confesso a você que eu não me lembro exatamente por que era essa música. Eu sei que a gente queria fazer uma do Avantasia. E essa música a Navigator já tinha no set, né? A gente fazia alguns covers e essa era uma delas. Acho que isso acabou influenciando a escolha. Mas é uma música que a gente gostava também. Eu gosto muito de Avantasia, né? Quem acompanha a banda sabe que o Metal Opera 1 e 2 é tipo... o 1 especialmente é um dos meus álbuns preferidos. E essa música Depois eu acho que... outra coisa. É massa também, mas os primeiros são clássicos demais. E o Sign of the Cross, eu acho que é uma música que ela tem muitas aberturas de voz, ela possibilita também trabalhar com muitos vocais, assim, né? E isso é uma proposta que a Soulspell tem e quis carregar também nesse collab. E, cara, foi um processo muito legal, assim, muito rico, a troca de ideias e tal, e eu acho que o resultado foi muito positivo. Ficou um resultado muito legal também da música, que era uma coisa que a gente prezava, o Heleno também comentava bastante, olha, a gente tem que fazer melhor do que Sign of the Cross original, aí melhor ou pior é um conceito, mas ficou da nossa identidade, né? Juntou bem a identidade da Soulspell com a Navigator, eu acho que deu um resultado muito bacana mesmo. Não, ele faz uns trabalhos interessantes. A sonoridade, assim... Eles fizeram mesmo também um cover de March of Mephisto, do Kamelot, né? Aí eu descobri... Eu sou o louco do Kamelot também. Sou tão doido que eu tenho até uma tatuagem dos caras nas costas. Aí... do gosto de doido mesmo, paixão de menino, primeira audição. E aí quando eu vi, eu falei, March of Mephisto, eu fiquei assim, porra, vamos ver isso aqui. E eu me surpreendi, né? Ele rearranjou os vocais, né? Eu sigo na luta aqui, espero um dia conseguir conversar com o Heleno, né? Já mandei umas 2 mensagens, eu acho que ele não viu. A gente dá um toque nele lá, a gente dá um toque nele. Eu te agradeço, viu? Porque tenho tanta coisa para perguntar para esse homem, porque esse lance de metal ópera mesmo foi muito de uma época, né? Teve o Aina, teve o Soulspell aqui no Brasil, teve a Avantasia, né? Até o Aerion, né? Que é um lance muito interessante, com outra vertente assim, mais científica, né? Sim. Eu curto muito, e sim, pô, você vê um mega projeto, vários artistas, né, colaborando para fazer um som, tipo uma super banda, né? O bom do Soulspell é isso, né? Eu achei interessante quando eu vi que assim, Soulspell e Navigator, não foi Soulspell com a Daísa Munhoz, com o Vitor Emeca, como ele sempre faz, né? Foi destaque para a banda. Então, assim, eu achei muito interessante, né? Não é à toa que o pessoal fala assim, tem gente que fala assim, vocês são a promessa do metal nacional. Para mim já é realidade, não é promessa. Porque já vem acontecendo. É muito trabalho, né, cara? É muito trabalho, passo de formiguinha, mas a gente fica muito feliz com cada resultado, assim. Com certeza. Não, com certeza. Ainda mais que você falou, assim, aqui você frisou mais cedo, a questão do dinheiro do próprio bolso que a gente tem que colocar, né? Muitos músicos de metal, de músicos, né, do underground, assim, por dizer, tem que trabalhar em horário comercial, né? Chegar à noite tem que estudar, pegar os finais de semana para poder criar alguma coisa, para tentar nisso aí encaixar a agenda de show, tentar fazer as coisas, né? Vocês têm que trabalhar o dobro do que outras pessoas no convencional têm que trabalhar, né? Sim, sim. É osso. A estrada é longa. No caso da Navigator, o oceano é vasto, né? O oceano é vasto. Mas é uma coisa que é natural, né, cara? Eu enxergo também que é duro, mas é natural. Eu acho que não acontece só no metal. Eu acho que de qualquer outros estilos, né? No começo é assim, né? Ninguém vai começar vivendo da sua música, né? Infelizmente, mas de uma certa forma, assim, talvez romanceada, é importante que haja sacrifícios, né? Se você realmente quer viver da sua arte, né? É uma caminhada dura, né? Senão você não dá valor, né? Até tudo que vem fácil, né? Exatamente. Você tende a deixar ele mais fácil. Mais cedo, eu perguntei, a gente comentou assim, mais ou menos sobre esse lado da internet. Né? Tá possibilitando. Eu tô aqui em Condeúba, no interiorzinho da Bahia, e você tá em Sorocaba, e a gente tá aqui conversando, né?
O que é que você acha dessa aproximação, dessas facilidades que a internet tem dado para a gente aí? Cara, eu acho a internet uma ferramenta maravilhosa, né? Mas ela em si é uma ferramenta. O importante é que a gente saiba como utilizá-la, né? É preciso que a gente entenda como funciona a internet, como funciona as redes sociais, para fazer bom uso dela, né? Senão de nada adianta, né? Mas sim, é uma oportunidade, né, que é dada na internet, que antes era impossível, né? A exposição que a internet possibilita hoje é impossível, né? Você comparar com outros meios de comunicação, como a TV e tal, era um espaço muito mais restrito, até mesmo o rádio, né? Você precisava estar num degrau muito mais elevado ou ter o famoso QI, aquele QI top, para te colocar dentro desse meio, né? E hoje você consegue se construir, sim. Eu enxergo que é possível se construir pela internet. E é um meio que para nós, né, da banda especialmente, porque o nosso disco foi lançado no meio da pandemia, né, lá no início da pandemia, que continua até agora, mas foi lançado no início da pandemia, cara, e foi uma decisão que a gente tomou para ver o que ia rolar, e foi muito positivo. Isso gerou frutos que a gente não esperava, principalmente no semestre passado, né, no segundo semestre do ano passado, onde a gente participou de diversos festivais online, tudo por conta do nosso trabalho na internet, né? Então, a gente vê que é difícil, mas a internet sim é uma facilitadora, e atualmente, por conta da pandemia, a gente enxerga também que é uma vitrine muito mais nivelada, né? Em comparação a quando, sei lá, as bandas podiam fazer turnê, né? Quem já estava em turnê, lançando grandes discos, divulgando seus discos, prensando e fazendo essa divulgação via gravadoras e tal, com contratos maiores, era mais difícil uma banda pequena chegar. Hoje em dia é tudo pela internet, então digamos que tá nivelado, né? O mesmo espaço que eu posso ter, outras bandas podem ter e as bandas grandes vão ter também, né? Basta fazer um bom trabalho e entender como essa ferramenta funciona para a gente tirar o melhor resultado, né? Ah, com certeza. É isso mesmo. Porque, como você mesmo falou aí, né? Tipo, a facilidade dela, ao mesmo tempo que ela te dá uma facilidade, ela também pode te dar uma contrapartida negativa, né? Então você tem que saber trabalhar a imagem, né? Trabalhar o conteúdo, né? Saber direcionar, né? Para os seus fãs, né? Para a galera, que é isso aí que vai te impulsionar, né? Você falou dos festivais online mesmo, esses dias eu não tinha assistido quando saiu, né? Vocês no Heavy Talk, né? Aquele festival online com o Moita, com o pessoal, né? Vi a apresentação Sim. todinha. E o que é massa, né? Que pode fazer cada um em um canto, né? Como vocês fizeram, não precisa estar todo mundo no estúdio ali, né? Exatamente. Gravando em casa. Curiosidades de quem tá de fora. Cada um gravou a faixa à parte e depois juntou e mandou? Ou como é que foi isso? Não, cada um gravou sozinho, mandou, a gente juntou e fez a mixagem. Foi assim mesmo, né? Foi assim. Foi assim mesmo. Cada um fez na sua casa, né? Porque, na verdade, isso na verdade, né? Esse lance do Heavy Talk era até uma exigência, né? Do Moita, que é o dono do canal, que fosse feito em isolamento, né? Porque a gente estava no início da pandemia. Então, era meio que fora da proposta, né? Fazer um quarentena fest, sendo que as pessoas não estariam em quarentena, né? Então, era preciso que as bandas tivessem essa mínima infraestrutura para poder cada um gravar na sua casa e fazer uma mixagem ali, uma masterização para poder enviar o material. E as filmagens também, né? E assim, ainda mais como vocês são influenciadores, né? Porque o artista é um influenciador, né? A partir do momento que vocês estão juntos, né? Pode abrir até precedente para que os fãs, né? Sejam influenciados a querer se unir, né? Aglomerar e tal, né? Sim, sem dúvida. Mesmo. E quais são os planos da Navigator aí para o futuro? O que é que vocês têm em mente? Como é que tá essa produção musical? Esse ano a prospecção também não é tão boa, né? A vacina tá aí, mas tá vindo a conta-gotas, né? Tá vindo devagarinho. O Zé Gotinha tá aplicando a gente. Exatamente. Então a expectativa de shows, ela
ela ainda está um pouco segurada, né, infelizmente. Mas a gente vai aproveitar esse ano para fazer bastante coisa na internet, continuar trabalhando. Assim, a gente, agora depois de tanto tempo, a gente manteve bastante tempo de isolamento, mas a gente está se encontrando agora em estúdio, né, todos juntos, mas respeitando o distanciamento e tal. E compondo, né? A gente está compondo novos materiais, a gente vai fazer o lançamento de alguns singles esse ano, juntamente de videoclipes, né? Para a gente conseguir angariar mais tripulantes, né? Mais gente para a nossa tripulação, né? Que a gente carinhosamente chama os nossos fãs de tripulantes, e continuar esse trabalho, né? O trabalho não pode parar. Muitas bandas, infelizmente, não têm conseguido se sustentar. A gente, felizmente, tem conseguido. É duro, porque a fonte de renda ela tá ali, né? É difícil. Então, é uma batalha, mas a gente acredita muito no projeto, acredita nas novas composições, estamos trabalhando forte e também temos planos de algumas atualizações na nossa imagem, nossa identidade visual, tem mudanças vindo por aí, mudanças para melhor, mas esse é o nosso trabalho esse ano, é o que a gente pretende fazer esse ano. Bom, bom. E assim, o álbum, se você já puder dar pista pra gente, né? Vocês estão começando a compor. Vai ser conceitual? Como é que vocês estão vendo isso aí? Uhum. Porque o primeiro faz muitas críticas, né? Assim, a composições profundas, né? Críticas, assim, internas ali nas letras, né? Faz a gente pensar, né? A linha composicional da Navigator, ela é sempre através das metáforas, né? A gente procura não ser tão direto, né? Por escolha mesmo, né? Não eu acho que é um estilo que a gente gosta de usar, né? Um estilo de escrita e de composição. O álbum ainda não está em vista, a gente está trabalhando mais em singles, né? A gente tá querendo adentrar outros mercados também. O brasileiro a gente já se inseriu, está se inserindo, caminhando, mas a gente quer se inserir em outros mercados fora do país, né? E a gente vai trabalhar esses singles, e o álbum, no momento, ele não está em vista. Talvez depois dessas composições, a gente continue a pensar no segundo álbum. Claro que a gente pretende lançar um segundo álbum, mas isso ainda a gente não consegue observar ainda no mar aí. A terra à vista desse segundo álbum não está em vista ainda. Não, mas... E é interessante porque, assim, eu falo na questão dos singles, até acho que uma tendência do público hoje, né? Isso, até conversei com o Kiko Dieter, que foi uma das primeiras entrevistas que a gente fez aqui, porque a banda dele, a Ancient Machine, eles só estão trabalhando com singles, né? Estão tentando lançar uma música por mês, mais ou menos, porque a visão que eles têm do mercado hoje é que, assim, como tem a facilidade, né? O Spotify, o Deezer, as plataformas de streaming, eu pego ali, baixei o disco, meu perfil é ouvir disco. Eu gosto de ouvir álbum, né? Eu não sou um cara que ouve muito assim. Eu tenho minhas playlists para quando eu tô dirigindo e tal, mas em casa eu gosto de escutar álbum. Mas tem gente que não é assim, né? Aí você tem um trabalho de compor um álbum todo de vez. E aí o cidadão pega 2 faixas e joga para a playlist dele, né? É uma forma que eu acho que vocês têm até de internalizar aquela música mais na cabeça da pessoa, né? Tirar mais frutos dela, né? Fazer ela pegar e depois lançar uma nova, né? É interessante. A nossa visão vai por esse lado também, né? Foi muito positivo o lançamento do álbum, mas a gente entende que muitas vezes pode uma música ou outra, ou várias músicas do disco, elas podem ficar perdidas para o fã, né? Porque se você lança tudo numa cacetada só, né? Não foi o nosso caso, a gente fez um lançamento semanal, né? A cada semana a gente lançava uma música do álbum. Mas ainda assim, uma semana é muito pouco tempo de trabalho, né, para uma música. E a gente enxerga que quanto mais tempo você se dedica a trabalhar uma música, depois a outra música, né, você dá mais tempo também para o fã absorver aquele som, ver se ele realmente gosta ou não, né? E assim a gente acaba valorizando também o nosso trabalho, né? Porque se a gente se esforça tanto para lançar um álbum que não vai ser tão valorizado quanto trabalhar música, não faz sentido para nós, né? A gente gasta dinheiro
tempo, esforço à toa, né? Entre aspas, né? Lógico que sempre vale a pena, mas ainda assim a gente acaba perdendo muito trabalho. Então a gente enxerga dessa maneira também. Ah, com certeza. E tem gente, eu falo agora eu vou falar assim por experiência própria. Tem gente que às vezes não está com o ouvido preparado para a complexidade daquela música, né? Você conhece Circus Maximus? Conheço, conheço. Quando eles lançaram Nine, eu não tinha maturidade para ouvir aquele disco, né? Eu ouvi assim, fiquei, né? Deixei lá, esqueci. Um dia eu mexendo nos trem, fui botar um pendrive no carro, e aí eu arrastei a pasta do Nine junto. Eu nem me lembrava que os caras tinham esse disco, né? Uhum. E botei, tô dirigindo, entrou aquela primeira faixa, Archetypal Tune, se eu não me engano. Entrou e eu falei assim, oxi, que parada louca é essa aqui, bicho? Que som do cara. Quando eu ouvi, eu falei, porra, eu perdi esse disco aí, tem 3 anos que esse disco tá aqui, eu não tô ouvindo. Às vezes é a maturidade musical do cidadão, né? Pra entender aquela Sim, composição, né? sem dúvida. Esse disco eu vi o DVD, né? O DVD eles fizeram em Tóquio. É um DVD no Japão, se eu não me engano. E é muito da hora, cara. Mas é realmente complexo, assim, né? Ele vai para um lado mais prog, assim, e... Por exemplo, isso já é um som que você tem que aprender a gostar, né? É, Porque por exemplo, uma das bandas que eu sou mais fã é o Symphony X, mas eu sei que é uma banda para poucas pessoas, né? Porque é um som complexo, é um som que, tudo bem, você vai ouvir uma música, tá bom, Odisseia é 24 minutos. Você vai ficar lá ouvindo e tomando café. E para cada um é um som, né? não, tem um disco do Seventh Wonder também, que eles têm uma faixa de quase 30 minutos, pô. Não é todo mundo que para pra ouvir um negócio desse, não. Não Aí mesmo. até brinca que no caso do Dream Theater, quando o Labrie é quando os músicos querem um descanso, né? Aí entra o Labrie pra cantar, porque os caras já cansaram de tocar. Pode crer. Verdade. Não, mas prog realmente. Prog é um som assim que nem você tá falando, não é todo mundo que ouve. Tem aquele penúltimo não, já é antigo. É um disco do Dream, eu esqueci o nome agora. Que o estilo é completamente diferente, que a galera até brinca que é Disney Fita, que é bem mais musical. Eu sou doido naquele disco, eu adoro aquele disco. Eu lembro que foi no ano passado que eu tava indo pro show do Xamã com a Lírio Neto em Brasília, e aí eu tava escutando os caras na fila metendo pau nesse disco. Eu falo assim, velho, faz um negócio desse não. O O disco público, é bom. o público do metal, ele pode ser duro às vezes, né? Porque se foge um pouco ali, se foge um pouquinho, se é uma proposta um pouco mais diferente, às vezes a rejeição é alta, assim, né? Mas tudo tem seu tempo, Isso né? quando Às vezes a obra, ela amadurece e cai nas graças depois, né? Isso quando o público do metal não é viúva, né? Eu costumo até Ah, dizer isso. Assim, trocou o vocalista, a galera é hater. Trocou o guitarrista, eu assim, não. O pobre coitado do Edu Falaschi que mesmo sofreu quando substituiu o André, que não foi pouco, né? é. Aí você vai pegar aí o, 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 o Dio, que ele não deve ter ouvido quando substituiu o Ozzy, né? Essas Exato. coisas assim, É duro o demais. metal é bom demais. Viva o rock, a galera aqui falando aqui. Viva o rock. Boa noite, viu, Viva o rock. pessoal? Só passando, dar uma boa noite para todo mundo aí, quem falou, o pessoal da Alchemist, banda muito foda também, The Damnation, uma galera entrou aí, o pessoal que segue a Navigator, aí o Jason que está sempre presente. Um abraço para todo mundo, pessoal. Show, é isso aí. Vamos falar de Ghost Town. Bora! O clipezinho top da. Véi, aquele clipe é massa, bicho. Vocês receberam recentemente uma premiação por ele, né? Sim, No The Next recebemos. Level, né? É. Como é que foi isso aí? Quantas indicações em quantos festivais vocês tiveram? Como é que foi? Como vocês receberam essa notícia dessa premiação? Cara, foi uma surpresa, na verdade, porque o material ele já é um pouco antigo, né? Considerando como o ritmo do mundo é hoje em dia, né? Ele já é um pouco mais antigo. Mas a gente recebeu pelo Amadeu Gomes mesmo, que foi o diretor, né, do videoclipe. Ele mandou uma mensagem para mim, na verdade, né? Falou, olha, eu vou fazer um post essa semana que a gente ganhou um festival lá na Austrália. Eu falei, caramba, cara, e na Austrália um festival. E foi através dele que a gente ficou sabendo e a gente ficou muito feliz porque
Antes, né, em 2019, mesmo a gente tinha recebido uma indicação, né, para levar o prêmio num festival na Inglaterra, também de videoclipes, né? São festivais que tem várias categorias, né? No caso, a categoria é Music Video, né? Best Music Video. Não me lembro agora exatamente o nome do festival, mas era na Inglaterra. Felizmente a gente não levou, mas a gente recebeu uma indicação, que já foi legal. Mas receber um prêmio de fato por esse trabalho, que foi um trabalho muito, muito bom na nossa visão, né? E para muita gente também, um dos melhores videoclipes produzidos aqui no Brasil. Foi muito reconfortante mesmo, foi uma alegria muito grande. E foi no The Next Level, um festival independente lá na Austrália, e a gente recebeu o prêmio de melhor videoclipe, né? Vídeo de música de 2020. Então foi muito legal. Isso pro portfólio é sensacional. Com certeza. Assim, de todas as músicas do Navigator, assim, você tem uma preferida? Ou, tipo, para você todas são muito importantes? Ou como é que é isso? Sua relação com as músicas do disco? Tá. Cara, eu gosto de todas as músicas da banda, mas em especial eu tenho duas, assim, que eu guardo mais no coração, porque tem uma história com elas, porque quando eu entrei, eu também entrei para fazer participações, né? Depois eu acabei virando vocalista, né? O vocalista principal, cantando a maioria das músicas. Mas no começo o Marcos me chamou para fazer a gravação da Waves, né? Que é a música de abertura do disco, e também a Time to Break Free e os backing vocals, né? Então essas duas foram as primeiras músicas que eu tive contato, né? Do trabalho. E foram músicas muito desafiadoras assim para mim, porque a Waves ela envolvia a minha técnica de drives e tal, era uma coisa que eu estava ainda desenvolvendo na época, mas foi um resultado muito legal. E a Time to Break Free é uma música também desafiadora por causa dos agudos, né, cara? É uma música muito alta e também acho que foi um resultado muito positivo, assim. Então essas duas músicas foram as primeiras que eu tive contato, então para mim elas têm um apreço especial, pessoalmente, assim, mas tem outras músicas que eu acho que eu me relaciono muito com o público também, que é a Winter Morning, principalmente, Ghost Town também, por causa do videoclipe, a galera acaba tendo contato com essa música, e são músicas de energia muito, muito legais de cantar, assim, o pessoal se conecta bastante, né? Então, se eu for falar, cada uma tem um sentimento especial, mas para destacar e tentar resumir essas duas, né? A Waves e a Time to Break Free. E assim, a pandemia praticamente já quebrou as pernas de todo mundo e assim atrasou um pouco o trabalho de vocês, né? Mas vocês chegaram a fazer alguns shows, né? Ao vivo, a banda. Das músicas de vocês, assim, qual que você se sente mais confortável para executar ao vivo? Cara, eu acredito que eu mais me sinto à vontade é a Winter Morning. Eu acho que é uma música de bastante sentimento, assim. É uma música que me permite também estar mais solto, né? Não é uma música super complicada, né, de executar e tal, tecnicamente falando. Mas é uma música que requer de mim bastante sentimento, né? Bastante nuance de sentimento, né, para ser mais preciso. Então, mas isso é uma coisa que é muito pessoal para mim e eu me sinto bem, assim, cantando essa música. Ela me traz uma alegria muito grande, uma energia muito, muito gostosa mesmo. Então, eu acho que é o Winter Morning. Boa. Aqui a gente tá quase terminando a minha pauta, né? Mas aí a gente, qualquer coisa, pode abrir um bloco aí pro pessoal trocar uma ideia, perguntar para você. Claro, fica à vontade, cara. Bom, eu gosto sempre de perguntar a questão assim das influências, né? Assim, quais são as suas influências, quem você gosta de ouvir, quem você se inspira quando você vai compor suas linhas, né? Como é que é? Quem são seus ídolos? Meus ídolos são muitos, assim. Infelizmente, muitos deles já foram cantar ou tocar com os deuses do rock, né? Mas uma das minhas principais influências, eu acho que em relação, não a timbre, mas a postura, assim,
é o Dio, né? O Dio, estou com a blusa dele, inclusive. Era um gênio, assim, era um cara de personalidade, tinha uma voz única, que por mais que eu tente imitar, não chega nem perto, mas é um cara que é incrível, assim, era incrível, um cara que realmente, sabe, ele tinha o espírito do heavy metal, assim, dentro dele, e ele transmitia isso, eu consegui enxergar isso nele. Acho que também outra figura que ainda está viva e pretendo assisti-lo é o Bruce Dickinson. Muita Eu gente também. fala... Eu quero ver ele antes que ele morra. Eu tenho que ver isso aí. Ou que o Iron pare, né? Daqui a pouco vai parar, né, bicho? Misericórdia. Nenhuma das duas coisas deve acontecer tão cedo. E o Bruce é também essa figura, assim, esse ícone do heavy metal, cara, ele... Mas assim, é o que eu falo, eu acho que em relação a timbre, embora muita gente ache que, muita gente já comentou e acha que minha voz parece do Bruce e tal, que eu tento imitar o Bruce, enfim. Não sei, só acontece, eu confesso que algumas coisas até pode parecer, mas não é tentativa de imitar nem nada. Mas eu acho que é muito em relação, é muito em relação à postura dele também. É um cara muito enérgico no palco, cara, é um cara que realmente se conecta com o público. Eu acho que para mim, enquanto vocalista, não é o mais importante não é executar 100%, sabe, 100% no Guitar Hero, a música, né? Tu cantar todas as notas perfeitamente. O importante é sentimento, entendeu? É transmitir sentimento, se conectar com as pessoas, de fato, né? E essas duas figuras, eu acho que elas são essas que me ensinaram a ter essa postura, assim. Né? Quando eu subo num palco, eu tento ter essa postura de realmente trocar com a plateia e estar junto dela, né? E não haver uma separação, né? Palco-plateia, não, é tentar unificar as duas coisas e transformar num momento mesmo marcante. Rapaz, realmente, o que você falou do Dio aí, eu tenho um DVD dele antigo, né? Ele tava até bem novo, quando ele toca Killing the Dragon, né? Você fica assim, é muito, muito doido. Aqui, aquele... Quem curte muito e não nega é o Jorn Land, né? Que é fãzão do Dio. Você escuta aquele álbum que ele fez em homenagem ali. Era um timbre único, né? Uma questão única, assim, pro heavy metal, né? Que nem tem gente que fala, como eu falei mais cedo, da comparação que as viúvas do metal têm, né? Falando de Ozzy versus Dio, não tem como. Eu mesmo assim, vai ter gente que vai querer me matar aqui agora. Tem uma coisa ou outra do Ozzy que eu escuto, mas eu não sou fã dele, não. Eu não consigo, eu não consigo. Essa fase Eu dele gosto aí, muito da fase solo do Ozzy. Eu gosto mais do que dele no Saba. uhum. E no Saba eu realmente prefiro a parte do Dio. Eu acho que tem... o Saba é genial, né? As duas fases, né? Todas as fases. O Saba é eterno, né? Ele fundou o heavy metal, basicamente. Mas eu acho que o Dio ele conseguiu também carregar muito assim, né? Essa energia do Saba de uma maneira diferente que o Ozzy fazia. Eu acho que isso é especial, né? Você não, quando o cara assume a função, mas ele carrega a sua própria personalidade, cara. Ele já era o Dio, né? Ele já era o Dio. Cada cantor tem sua identidade, né, musical, sua identidade visual, né? É, é, exemplo disso mesmo é o Kamelot, né? Quando o Tommy Karevic assumiu o Kamelot agora, uma galera achou que ele queria imitar, né? Eu falei, não, eu como fã eu defendendo assim, falei assim, não, a gente tem que entender que a banda tem uma identidade visual e ele obedece aqui. Uhum. Mas já no primeiro álbum dele, ele já mostrou que o cara vinha do progzão, ele vinha do Seventh Wonder, né? Ele já ia mudar a sonoridade da banda. E é o que todo mudou. E quando você falou de Bruce Dickinson aí, vamos de tretas. Por exemplo, Rock in Rio, que tocou o Iron Maiden e tocou a Anitta, né? Aí eu me lembro do pessoal falando bem assim, que a Anitta usou playback, etc. Né? Aí falam assim, é impossível em grandes shows, como Rock in Rio, a pessoa cantar tudo ao vivo e conseguir dançar ao mesmo tempo. Aí a gente olha, Bruce, tiozão, correndo, pulando, cantando e saindo de um câncer de língua, né, velho? O Cara. câncer que ele tinha acabado de ter. Putz, aí não... É o Deus Metal, Detonator que perdoe, mas o Deus Metal é Bruce Dickinson. Cara, você vê a vitalidade dele, na idade dele. Você pensar que ele fez um ano, né, um ano de turnê com aquele show, né? Uhum.
muitos shows. O Rock in Rio foi um dos últimos, cara, da turnê. E ele cantando e se esgoelando mesmo. E é isso, cara. Tipo, você observa que ele não tava... não que ele estivesse desafinando, mas ele não tava no primor, sabe? Do vocal. E isso não é problema nenhum. Porque ele tava transmitindo ali energia, sabe? Tipo, todo mundo sabe que a idade, ela afeta a voz, né? E com o tempo você não tem mais o mesmo alcance vocal que você tinha. Mas é impressionante você ver que com aquela idade ele quase chega em quase todas as notas, né? Muitas ele chega, as mais difíceis ele às vezes não chega, às vezes ele chega. E é muito da hora, assim, realmente ver a energia, assim. Que É um, é isso. eu ia falar isso. A voz é um instrumento bastante delicado, né? Como você mesmo disse aí. Porque, assim, tem um desgaste, né? Não é uma máquina, né? Não é uma corda de guitarra, não é um teclado que alcança as oitavas ali sempre afinadinho, né? Uhum. Você tem que ter todo um condicionamento físico, né? Você tem que ter todo um preparo, né? Questão essa profissão sua é muito delicada, né? Você Sim. tem que ter todo um... E, assim, é normal, né? Ao decorrer da carreira, você vai mudando, sua voz não posso nem dizer perdendo potência, né? Mas você vai mudando o timbre, né? Eu acho que é isso, né? Você vai ficando com a voz mais madura, né? Isso é uma questão que acontece com a grande maioria, a não ser que você seja uma anomalia. A sua voz, ela perde alcance vocal mesmo, né? Ela perde. Não super. E aí vai depender da sua longevidade, né? Do seu cuidado vocal, né? Se você é desleixado com a sua voz e você já é mais apto a ficar rouco, naturalmente, né? A gastar a sua voz, né? Digamos assim, sua voz, ela fica fadigada mais rápido. Se você não cuida dela, com mais cuidado ainda do que alguém que não fica tão fadigado, né? Com o tempo, isso vai gerar resultados e consequências negativas em maior ou menor proporção, né? Tudo isso depende daquela sua consciência. Putz, vou cuidar muito, vou cuidar pouquinho da minha voz, né? Isso vai de cada um e do que cada um canta e, logicamente, da fisionomia de cada um. São muitos aspectos, né? Muitos aspectos. Você é professor também, né? Você dá aula de canto também, né? Sim, sim. Eu dou aulas de canto. Quais são assim os cuidados que você pede para os seus alunos terem nessa questão assim para preservar a voz, né? Por exemplo, cigarro. O cigarro deve ser Sim. um, um veneno, né? Tudo que entra em contato com as cordas vocais pode ser prejudicial, né? Menos a água, né? A água ela tá ali para hidratar, né? Não que a gente entre em contato diretamente com as cordas vocais, mas é um contexto que afeta as suas cordas vocais, né? Porque a gente ou engole ou puxa ar, né? Uhum. Senão a gente engasga, são dois tubinhos diferentes, né? Mas se você se hidrata constantemente, as suas cordas vocais elas vão estar mais saudáveis, porque ela é uma das primeiras coisas que sofre consequência da hidratação ou da desidratação, né? Ela é a região que mais sofre mudanças ali do corpo. Então, o cigarro, ele desidrata, ele tem toxinas, né? É uma coisa muito ruim. O álcool também, por exemplo, ele amortece as suas cordas vocais, você perde o controle delas, né? Então você, digamos, no momento em que elas estão amortecidas, você pode usar ela como você quiser para chegar nas notas, né? Como tinha lá nas antigas, alguém bebia uma dosinha de conhaque, né? Ou de outra coisa alcoólica para ajudar a chegar nas notas. Só que aquilo amortece e você usa em demasia e fere suas cordas vocais, né? E quando você acorda no outro dia, você está super rouco, ou aquilo está super desidratado, porque o álcool desidrata também. Então, assim, o cuidado principal com a corda vocal é fazer o bom uso dela, saber como usá-la, né? Isso é através da técnica. E hidratação, principalmente, né? Beber muita água, evitar essas questões de cigarro, ou quando for cantar mesmo, né? O álcool. Mas isso vai de cada um, né? Tem aquele cara que enche a cara e canta a noite toda e no dia seguinte a voz não zoou tanto
E existe eu, por exemplo, que se, se eu cantar e beber um pouquinho de álcool, cara, minha voz vai pro saco, assim, eu tenho que ter muitos cuidados com a minha voz. E existem muitos cantores que são assim também, né? Essa questão de resistência é muito particular de cada um. Essas lives de sertanejo mesmo que eu não tava tendo aí, o foco era os caras encher a cara, ficar bebo, né? E terminar os 700 horas de live, aquele Gustavo Lima. Já não canta Exato. muito, né? Na minha opinião. Na É, minha opinião, ele já não canta muito. E ele terminava a live sem voz nenhuma. Eu ficava olhando assim e falei, bicho, esse cara tem que ter um preparo muito forte. E aí, falando agora do segmento assim que a gente está conversando, né? Do rock e do metal. No show do Angra que eu fui pro Meet and Greet. Aí eu fui trocar ideia com o Fablione. uhum. Cigarro, o bicho fuma que só a porra, né? E eu ficava depois olhando o show assim, eu fiquei assim, velho, fuma desse tanto e o alcance desse cara, será que não perde a voz, não? Eu tinha essa dúvida, né? Eu tenho que perguntar para o especialista uma hora. Exato. É isso que eu falo, existem certas anomalias mesmo, né? É, e, e assim, é claro, a pessoa ela tem o costume de fumar, ela tem esse vício, né? É muito difícil dela parar, mas ela consegue talvez contornar com outros tratamentos, né? Tipo, se você fuma muito, então beba muita água, beba o triplo de água, que aí talvez você dá uma balanceada. Não é bem assim que funcionam as coisas, mas às vezes é um paliativo e ajuda. E é no caso do Lione, né? Às vezes é realmente uma fisionomia privilegiada, digamos assim, né? Com certeza aqui, ó. Jay, Jason. Esse é o Jason tá Jason. dizendo aqui que o Leone já cai fora. Dizem que ele é um mago, né? Então daqui a pouco ele solta algum feitiço naquela garganta dele ali durante as turnês ali, desde a época do Rhapsody, ele deve ter aprendido alguma magia ali naquele Unholy Warcry dele, né? Que a gente não sabe. É. Mas é isso aí. Pessoal, eu tô praticamente terminando o bloco aqui. Vocês querem fazer alguma pergunta específica aqui para o nosso vampiro dos mares aqui? Aproveita que a hora é agora, né? Tem muitos amigos assim que eu tô Manda vendo aí, aí, né? pessoal. Vamos bater um papo. Aproveitando enquanto vocês estão vendo as perguntas aí, agradecer mais uma vez aqui a Navigator, agradecer ao Matheus. Pedir para o pessoal que me segue, que está vendo aqui, já seguir a banda também, dessa força aí, seguir o artista. O E contrário também também. a contrapartida, O o pessoal aí contrário puder também. ajudar a página a crescer. A E tripulação dá aí, uma mês que força aí. vem. Ah, com certeza. E mês que vem a gente está fazendo. Eu estou me achando, estou falando assim, eu estou trazendo só os premiados, né? A gente conseguiu conversar com vocês agora. Para o mês que vem a gente marcou com a Mônica Pocel do Reimen, né? Uhum. Então, assim, eu tô bem felizão, né? Falei, ó, o negócio tá andando. Muito legal, né? A Mônica ganhou o prêmio internacional lá, né? De melhor vocalista lírica, né? Muito legal trazer esse prêmio para o Brasil. Aqui, ó. Perguntaram, Vampiro dos Mares anotado. Cadê, moço? Mosca, Dani. Quais são as principais influências do Navigator? As influências, elas variam bastante. A gente procura dizer que a cada música tem uma influência que pesa mais, né? A gente tem músicas como a Time to Break Free, que vai para um lado mais do heavy metal, mais clássico, né? A Waves, ela puxa até para um hard rock, né? Foge um pouco até do metal, né? Propriamente dito. A gente tem músicas mais tradicionais, né? Como a Black Flag, por exemplo, ela é bem direto ao ponto, bem power metal mesmo, né? Assim como a Pride tem influências de speed metal, power metal também. Então, cada música, se você parar para ouvir, você consegue ver essas influências mais saltadas, né, do que em outras. E as influências de banda, eu acho que vai de cada um, assim, né? O Marcos é um cara que sempre gostou muito de Nightwish, embora ele não coloque tanto dessa linguagem do Nightwish no disco. Acho que é mais pelo lado da influência sinfônica, né? Nós temos algumas músicas com o lado sinfônico mais saltado. E assim, são muitas influências, né, cara? A gente se influencia por várias coisas, o Avantage é um deles, né?
O Angra não poderia deixar de dizer, obviamente, né? Influência para todo mundo que é brasileiro e curte metal. Mas são essas, assim, para dizer em poucas, assim. Boa. O Jason aqui está perguntando, o segundo álbum será muito inovador comparado ao primeiro? Como eu disse na entrevista, o álbum em si ele ainda não está visto, então a gente não sabe se a gente vai trabalhar com conceito ou se vai trabalhar na versatilidade também como no primeiro álbum, mas uma característica que a gente defende como nossa, né, é realmente a variedade. A gente não se prende a nenhum estilo, a gente não se prende a querer seguir uma fórmula assim, né, de som, de estilo. A gente gosta de se sentir livre assim para compor. Então, de fato, os próximos trabalhos vocês podem esperar coisas bem diferentes. Não em comparação ao álbum propriamente dito, mas se comparadas entre si, né? A gente não vai seguir uma linha onde as músicas são parecidinhas, porque a gente aposta que isso vai dar certo. Não, a gente gosta de compor meio que solto, assim, né? O que a gente gosta e bate no ouvido e a gente curte, a gente vai defender como nosso trabalho e vai tocar, e a gente acredita na nossa música, acredita que ela vai surtir efeito. Talvez uma música surta efeito a uma galera, talvez outra galera, né? E assim vai caminhando. Eu acho massa isso, de você fazer o seu disco uma coisa bem diversa, né? Porque, como você mesmo falou, cada um vai estar fazendo um som que te agrada, vai agradar o público, e é a verdade de vocês, né? A verdade da sua banda. Uhum. Aí, Mosca Dani, manda um abraço para São Luís do Maranhão. Um abraço para São Luís. Opa! Marina tá falando aqui da live, que tá adorando conhecer as novas bandas e novos músicos pelo Música Massa. E Rafaela, minha irmã, essa é minha irmã. Marina é minha namorada, meu amorzão. Rafaela é minha irmã. Ela tá falando aqui que já te falaram que você lembra Fred Mercury? Já falaram, sim. E é uma grande honra, né? Eu adoro o Fred. Acho que dentro do rock é um dos principais também influências de vocal para mim, assim como para milhões de pessoas, né? Um cara genial. Aquele homem canta demais, cantava, né? Eu falo canta porque a gente tá aí até hoje, né? Tá tocando aí, né? Vai tocar para sempre, né? Essas coisas vão... Queen, essas bandas vão tocar para sempre. Vão tocar para sempre, né? Quando o Brian May, esses caras morrer, misericórdia. Vai ser um... E eu tenho, assim, tenho a péssima sensação de que vai vir tudo em bateria, sabe? Vão nos deixar tudo em bateria, assim. Eu bato na madeira aqui, né, para que não seja assim, mas eu às vezes eu tenho essa sensação. 2020 e 2019 foi a rodo dessa forma, né? Foi uma galera. Ticoria esses dias, os caras... até Alex Laiho, que novinho, a gente esperava, né? Sim. Aqui estão dizendo que você vai protagonizar o musical do Queen no Brasil. Se cuida, Alírio Neto! Só se meu professor, o Alírio, permitir, viu? Se cuida, Alírio! Que esse aí era esse aí é outro que canta demais. E é de uma humildade, né, bicho? Assim, eu conversei algumas vezes com ele pelo Instagram mesmo, né? Logo quando ele assumiu a banda, parabenizei. Aí, assim, no começo, eu ficava com aquela, assim, que a internet ainda tinha aquela ideia, assim, que os artistas não trocavam muita ideia com os fãs, né? Uhum. E aí, pra mim, assim, eu mandava as mensagens, assim, achando que os caras não iam responder. E a Lili foi uma das primeiras pessoas, assim, que me respondeu. Aí foi juntando a ideia de começar o Música Massa por causa disso. E aí eu falei assim, caramba, eu tô trocando ideia com o Alírio Neto, bicho. O Alírio é um cara incrível, cara. Tudo, assim, se eu tô cantando uma banda de metal hoje, cantando em alto nível, é graças a ele, né? Ele me ensinou praticamente tudo que eu sei de canto. É um cara que, além de cantar pra caralho, é um cara que consegue ensinar muito bem. É um cara super didático, super técnico, e ele, infelizmente para ele, né, mudou para a Espanha, né, mas infelizmente não vou poder mais ter aula presencial com ele, não sei quando poderei ter, mas é um ótimo professor, cara. Para quem tiver afim, procure o curso online dele, né, que ele oferece,
fazendo jabá do professor, né? Mas realmente vale a pena. Claro. Ele é Faz um monstro. conectado. É um monstro da voz. Não, com certeza. Você falando assim, né? Não sei quando eu vou ter mais aula presencial com ele, mas aí fazer aquelas faculdades à distância, faz um presencial conectado com ele aí. Hoje mesmo eu comecei uma aula de guitarra nesse estilo aí. Eu Então. aqui, o professor lá. E aí foi bom, né? Tendo feedback. Sim. Aqui, eu perguntando aqui, quais outras bandas do mesmo estilo, mais brazucas, que você indicaria? Cara, tem muitas bandas. Ultimamente, a gente tem se encontrado, né, nos festivais online, mas eu deixa eu ver, deixa eu pensar. Vou pensar aqui. Tem bastantes bandas aqui. Eu destacaria mais próximas do nosso estilo. Eu destacaria que não é tão próximo, na verdade. Duas bandas são de prog metal. A primeira é a Maestric, do Fábio Caldeira. É uma grande banda. Acabaram de lançar o segundo disco, o disco conceitual, Expresso della Vita, se não me engano o nome. É um álbum incrível, na minha opinião, pessoal. Carrega a gente numa emoção. É realmente aqueles discos que contam a história do começo ao fim. Então vale a pena escutar numa tacada só. Outra, o Vikram, né? É uma banda também de prog metal. Tem influências de música hindu, né? Música oriental. Enfim, é uma grande banda também, músicos super técnicos e incríveis, assim. O cantor é aquele da Sierve, né? O Guilherme Dessiev, né? Tem um vocal super diferente, assim, né? Canta muito. O Thiago Della Vega, o guitarrista, né? Que é recordista no Guinness de guitarrista mais rápido do mundo também. Tudo brasileiro, hein? Tudo Brasil, hein? Brasil é rico. Brasil é rico. E eu destacaria também uma terceira banda, que é de Mossoró, Rio Grande do Norte, se eu não me engano, chama Lasting Maze. É uma banda diferente, de um som bem diferente, assim, variado, puxa influências não vou conseguir rotular, assim, mas é um som que me agrada bastante, assim. Vocalista feminina, né? Uma mulher nos vocais. Eu destacaria essas três. Eu tô pensando aqui, até mencionar o Torch Squad, mas o Torch Squad nem precisa ser mencionado, né? Puta banda. E... Titãozão. Sim, eu acho que uma de metal mais extremo que eu curti também é a Hateful Murder, também, é uma banda muito legal. De metal mais extremo também, para quem curte. Acho que seriam essas 4 indicações. Tem muitas bandas, mas eu deixaria essas 4. Um salve aí pra Nerd Banger. Eu acho que a galera já conhece, mas também é sempre bom lembrar da Medjai, né? Medjai também tá uma pegada boa. Sonzão. Um heavy metal, né? Às vezes power metal, influências... Eles têm uma temática egípcia, né? Muito interessante. Egípcia. Eu acho que a galera do Brasil vai viajar longe, né? Eu me lembro assim, quando o pessoal viajava muito na questão da brasilidade, né? Eyes of Shiva, era Glory Opera, né? Que eram bandas assim que o próprio Angra, né? Que pegavam mais a nossa brasilidade, passavam ali pra música, né? Mas, pô, eu curto muito esse lance quando os caras abrem a caixinha assim, pra trazer mais coisa pra nossa realidade, né? Sim. Renato, eu tô doido pra pegar o CD físico da Navigator, botar pra tocar bem alto aqui em Fortaleza. A gente quer muito prensar esse disco também, viu, Renato? É duro porque a gente não gosta de prometer, mas também não gosta de falar que não vai ter. A gente quer fazer. Mas a vida financeira da banda é muitos altos e baixos. Às vezes a gente quer fazer, mas acontece que vem gastos, né? Vem custos internos da banda, que não cabe falar, mas para projetos, né? A gente quer fazer o merchan, mas tem outras coisas que acabam muitas vezes passando na frente. Mas a gente está tentando se organizar para fazer. Mas é que nesse momento, embora possa vir a ser uma fonte de renda, é preciso também o investimento inicial da banda, né? Para que esse dinheiro retorne. E às vezes a gente não tem esse dinheiro, né? Ainda mais que hoje, assim, gravadora tá difícil. Mais difícil ainda, né? Porque hoje, boa parte dos caras estão, como é que posso dizer, independentes mesmo, né? Sim. Agora, quem diria, né?
que a gente ia ver o CD, o Compact Disc, né? Virar, assim, raridade, né? Porque É. o vinil que era isso, né? Um artigo de luxo e tal, né? Você tem um disco hoje, não é todo mundo que tem. Né? Eu sou É, desses caras que eu gosto do teu disco. o CD, ele tá realmente virando colecionismo, né? Ele tá indo para o nicho de colecionismo. Porque muitas vezes, não sei você, né? Mas muitos caras que compram CD, eles nem abrem o CD, né? Eles guardam o CD lacrado mesmo e escutam na mídia, né? Escutam em outras mídias, né? Porque tá virando realmente um artigo como o vinil, né? Para quem gosta de ouvir o vinil, compra o vinil e escuta, mas às vezes o cara compra e não escuta também, deixa lá, porque é um produto físico, muitas vezes bonito, né, bem trabalhado, e vale a pena como merchandise ainda hoje, mas não é a fonte de renda da banda moderna, né? Uhum. Hoje em dia é show, o merchan, lógico, ele faz parte, então ele agrega, mas o CD não é em tanto volume quanto era. E né? Streaming. Né? São essas plataformas, então é buscar realmente ter bastante streaming, né? Porque a música, hoje, ela custa nada, né? O músico, ele recebe isso da música dele, né? Então o volume tem que ser muito alto, né, em quantidade, para que haja realmente uma fonte de renda. Eu sou desses caras que você falou aí, de abrir o disco. Eu não gosto de deixar no plástico, não. Ó, eu não tenho nem som aqui em casa. Eu tenho computador e caixinha Bluetooth, né, hoje. Mas eu compro o disco, eu rasgo ali, eu olho, eu abro em casa, se possível ainda cheiro, igual eu faço com o padrinho aqui, eu olho. Porque eu sei que tem todo um cuidado com aquilo ali, né? Você não bota uma foto daquela do nada, você não manda imprimir aquele disco ali, tá, né, Fábio? Sim. Pra nada, né? A Eu gente sou doidão produziu, né? A gente produziu, o encarte está pronto, as artes estão prontas do disco, está tudo pronto, né? O problema muitas vezes é a verba, né? E o momento certo de fazer também, né? Porque tudo requer um planejamento, né? A gente tenta ser o mais planejado possível para fazer as coisas nas etapas certas, né? E embora esse disco ele já tenha sido lançado há um tempo, às vezes não é o momento ainda, né? Então tem muitos fatores que acabam afetando não fazer a prensagem agora, né? E com certeza. Mas vai E sempre sair, tem um aí, dia vai pode ser. sair, com certeza. Nem que seja edição de aniversário especial aí e tal, né? Que nem o Angra tá relançando a camisa do Shadows aí agora, né? Nem que seja uma edição comemorativa, né? O pessoal aqui da Nerd Banger tá falando mesmo. Tô aguardando esse CD com muita ansiedade e torço muito para que consigam lançar. Demorou, né, de Banger? Com certeza vamos nos planejar para lançar, tá? Isso com certeza vai acontecer, mas tudo depende, em relação a prazo, a gente não promete nada. Com certeza. Então, basicamente era isso, Matheus. Essa era a nossa conversa, né? Quando eu procurei vocês, assim, eu gosto de fazer rapidinho, 1 hora, como se 1 hora fosse bem rápido. Mas eu gosto de fazer, assim, legal para que não fique cansativo. Mais uma vez, muito obrigado. E, assim, você quer deixar alguma mensagem final pro pessoal aí e tal? Para que os guerreiros, os tripulantes que ficaram até agora aqui com a gente. Sim. Cara, eu queria novamente agradecer, Rômulo, o convite, né? Primeira entrevista do ano pra gente, né? E, assim, eu queria agradecer a presença de todos que estiveram até o final, todos vocês, tripulantes, e a vocês que ainda não são marujos, mas gostaram do papo e gostariam de conhecer o nosso trabalho. Sigam a gente nas redes sociais, sigam a gente aqui no Instagram, Facebook também. Se puder se inscrever no nosso canal, aproveita e assiste o nosso videoclipe, que é premiado, Ghost Town. E também apoiem aqui o Música Massa, esses canais de comunicação que entram em contato com os músicos e promovem esse espaço de trocas de ideias. É muito legal sempre estar presente. Então, eu queria deixar o meu abraço aqui, meu beijo a todos e vamos nos vacinar. Que essa pandemia passe rápido e que a gente esteja nos palcos e vocês possam curtir com a gente um som pesado. Com certeza. Então era isso, Matheus. Muito obrigado. Pessoal, faço das palavras do Matheus as minhas. Primeiro porque, assim, se vacinem, porque eu tenho um propósito na minha vida. Eu falei até com o Kiko Dita.
todo show de metal que eu puder ir, eu vou. Então eu quero ir no show da Navigator. Vamos aproveitar esse momento que a gente ficou preso, né, cara? E sair e reavivar esse cenário de metal aqui do Brasil e escutar bandas novas e aproveitar a vida, né, cara? Aproveitar a vida nos shows e bater cabeça. Com certeza. E para quem chegou por último aí, como eu vi falando que chegou agora, mas é para aproveitar o bate-papo, todas as nossas conversas ficam salvas aqui no IGTV do Música Massa, numa sériezinha Música Massa Entrevista. Então, vocês vão poder estar vendo aí o bate-papo com o Matheus do início ao fim. Certinho? Matheus, brigadão, meu querido. Obrigado você. Boa noite. Um abraço para todo mundo da banda aí. Então, espero logo, logo essas músicas novas e assim que puder a gente vai conversando. Demorou. Trocando ideia. Já temos os contatos. Claro, saindo o clipe aí, eu irei ver logo, logo. Demorou. Sempre que quiser chamar, estamos à disposição, cara. Obrigadão, viu? Valeu, irmão. Boa noite. Obrigadão. Valeu. Capitão, boa noite. Boa noite, pessoal. Um abraço. Abração. Tchau, tchau.